Olá, amigos. Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo capítulo 23. Porque eu sou o Senhor que te sara. Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Irmão, se você está doente, Deus quer curá-lo. Antes de ficar plenamente convencido de que o Senhor quer que você tenha boa saúde, haverá uma dúvida em sua mente sobre a sua cura. Com essa incerteza, não haverá fé perfeita. E a menos que você exerça a fé sem duvidar e sem vacilar, não será curado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Peça, porém, com fé sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento de um lado para o outro. Não pense essa pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Quando as pessoas estão plenamente convencidas de que Deus quer curá-las e de que não é a vontade dele que estejam doentes, quase sempre são curadas ao receberem a oração. O pleno conhecimento desta verdade é a base sobre a qual a fé perfeita pode agir. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O verbo velar significa cuidar, proteger. Em seu infinito poder, Deus está atento à sua palavra com zelo vigilante para cumpri-la. Creia nisso, irmão. Não encontramos base alguma para duvidar de Deus. Deus anunciou a si mesmo como aquele que cura seu povo quando deu estas palavras: porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Ele disse isso a quase 3 milhões de pessoas. No Salmo 105 está escrito que Deus fez sair o seu povo e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Dá para imaginar 3 milhões de pessoas fortes e saudáveis, ninguém fraco, ninguém debilitado, ninguém doente. Irmão, isso foi verdadeiro em Israel sobre a lei e é muito mais verdadeiro para você que foi redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus e está vivendo sobre a graça, a misericórdia e a verdade. Transforme isso, irmão, em uma verdade sólida que você conhece tanto quanto a soma de 2 e 2. A cura é para você. Todos podem ser curados. É a vontade de Deus que cada pessoa seja forte e tenha boa saúde. No mundo de hoje, as doenças estão sempre ceifando vidas humanas espantosamente. A despeito de a ciência médica demonstrar suas grandes realizações, a doença continua devastando vidas em todo o mundo. Agora, o trágico é que essas moléstias afetam o corpo de milhares de cristãos, enquanto pregadores, professores, pastores, influenciados por tradições teológicas, muitas vezes oferecem como apoio pouco mais do que palavras cheias de erros. Alguns afirmam para a pessoa que seu sofrimento deve ser a vontade de Deus, que isso vai cooperar para o bem, que o Senhor está ensinando ao doente
alguma lição de humildade, que talvez seja castigo do Pai, porque por meio dessa doença a pessoa irá aproximar-se mais de Deus. Coisas absurdas, blasfêmias, irmão. Os cristãos não precisam ficar doentes nunca, assim como não necessitam viver em pecado. Sempre é da vontade de Deus que todos sejam curados. Mas então, por que a doença é um inimigo tão persistente? Qual a razão de ela estar conseguindo ceifar tantos cristãos atualmente? No Antigo Testamento, 3 milhões de pessoas ousaram crer na palavra falada de Deus e cada uma delas foi completamente curada. O único motivo por que aqueles 3 milhões de israelitas ficaram sãos e fortes é que eles acreditaram no que o Todo-Poderoso dissera: eu sou o Senhor que te sara. A causa da doença fazer tamanho estrago entre os cristãos hoje em dia é que muitos deles não creem no que Deus diz. Eles sabem que o Altíssimo garantiu: eu sou o Senhor que te sara, mas por alguma razão não acreditam que o Pai quer curá-los. Irmão, se sobre a antiga aliança da lei 3 milhões de pessoas puderam de uma só vez gozar boa saúde, muito mais poder tem o povo de Deus hoje, porque está tudo sob a nova aliança da graça, da misericórdia e da verdade, estabelecida sob promessas superiores, com sacerdócio elevado por meio de um ministério excelente. A vontade de Deus ainda é como nos tempos passados: curar todos os que precisam de cura. Agora, o maior obstáculo à fé para muitas pessoas que buscam a cura em nossos dias é a incerteza que possuem contra ser ou não a vontade do Senhor curar a todos. A maioria tem conhecimento de que o Altíssimo é o Deus que cura e que a provisão da cura é para todos. Porém, irmão, veja bem, é impossível reivindicar ousadamente uma bênção pela fé quando não se tem a certeza de que Deus quer fazê-la. Isso acontece porque suas bênçãos, as bênçãos de Deus, só podem ser reclamadas mediante o conhecimento da sua vontade, na qual se deve crer para colocá-la em prática. Se queremos saber o que é um testamento, devemos ler o testamento. Se desejarmos descobrir a vontade de Deus sobre alguma questão, irmão, precisamos ler o seu testamento. A palavra testamento significa legalmente a vontade de uma pessoa. A Bíblia contém a última vontade, o testamento de Deus, no qual Ele nos delega todas as bênçãos da redenção. O seu testamento, a sua última vontade, irmão, é imutável, e qualquer coisa acrescentada posteriormente é uma falsificação, é uma mentira. Então, se a cura está nesse testamento de Deus para nós, dizer que o Senhor não está disposto a curar a todos seria modificar a verdade, ou seja, blasfemar. Jesus não é apenas o testador que morreu, mas ele ressuscitou e é também o mediador do testamento. É nosso advogado, por assim dizer, e não vai privar-nos do testamento como fazem alguns advogados no mundo. Ele é nosso representante à destra de Deus. Não há maneira melhor de ter a certeza da vontade de Deus
do que, irmão, ler os evangelhos que registram os ensinamentos e as obras de Cristo Jesus. Jesus era a expressão dessa vontade. Logo, sua vida foi tanto uma revelação como uma manifestação do amor imutável do Altíssimo. O Mestre representou literalmente a vontade de Deus para nós. Quando Jesus colocava a mão sobre os enfermos, ele os curava. Ele estava revelando e fazendo a vontade de Deus para todas as pessoas. Tudo o que Jesus fazia pela humanidade necessitada durante seu ministério terreno era uma revelação direta da perfeita vontade de Deus para a raça humana. Entre os que buscaram a cura em Cristo durante o seu ministério aqui na terra, conhecemos apenas um que se aproximou de Jesus buscando por cura e usou essas palavras: se quiseres. Foi o pobre leproso rejeitado que não conhecia a vontade de Cristo de curar. A primeira coisa que Jesus fez foi corrigir essa incerteza, assegurando-lhe: quero. Irmão, não se trata mais de se for a tua vontade. É a vontade de Deus curar. O leproso de Marcos, capítulo 1, versículo 40, disse: se queres, bem podes. Jesus respondeu na hora: quero. Então, irmão, que esse quero venha esclarecer de uma vez por todas que Deus quer curar os enfermos, que Ele deseja curar a todos e não quer que ninguém pereça. Muitas vezes os pais demonstram preferência por um filho. Deus, no entanto, nunca age dessa maneira. O Senhor é fiel no cumprimento da sua palavra. Os benefícios do Calvário são destinados a você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Irmão, Jesus curou a todos e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Mateus capítulo 12, versículo 15. E todos os que o tocavam ficavam curados. Mateus capítulo 14, versículo 36. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía a virtude que curava a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Portanto, irmão, Cristo continua curando os enfermos para cumprir as palavras do profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Irmão, não há dúvida, a cura é para todos. Era naqueles dias e Cristo, o que cura jamais mudou. Por isso, a cura continua sendo para todos e deve ser pregada sempre no mundo inteiro. Em qualquer lugar e em qualquer tempo em que se pregue Jesus Cristo, no seu sacrifício pleno pelo pecado e pela doença, o resultado será os corpos doentes curados, assim como a salvação das almas perdidas. Paulo pregava o evangelho da cura, irmão, porque o coxo recebeu fé para ser curado enquanto ouvia a mensagem. Em todo lugar onde se fala na cura, as pessoas são curadas. Esse método nunca falha. A fé não pode falhar, irmão. Que isto fique de uma vez por todas compreendido e estabelecido.
é da vontade de Deus curar-me. Tenho total direito à cura quando creio. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Ele fez essa afirmação e o Todo-Poderoso não pode mentir. É impossível para Deus mentir. Ele quis dizer exatamente o que disse. E o que o Altíssimo diz é verdade. Portanto, irmão, a cura é minha, a cura é sua. A cura é parte do Evangelho e deve ser pregada por todo mundo e para toda criatura. Por ser parte do Evangelho, a bênção divina da cura física é destinada a todos, inclusive você. Irmão, se você está doente, Deus quer curá-lo. Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca embaixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declare, irmão, fale, esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Se você crê, repita, creia e fale. A fé se expressa falando. Não somente creia, mas creia e fale. Faça decretos, determine que você é curado pelas feridas de Jesus. Não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita, esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia.